Boa noite a todos os presentes, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira, que nós estamos fazendo mais um capítulo do livro Nosso Lar, Aprendendo com André Luiz. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 26, e hoje é o nosso amigo, nosso irmão Paulo, que vai fazer a apresentação deste capítulo. Fazer a prece, né? Boa noite a todos. Tivemos um pequeno problema hoje, e não vamos apresentar o slide, então nós vamos ler aqui o capítulo 26, Novas Perspectivas, e vamos conversar, vamos bater o nosso papo aqui sobre esse capítulo do Nosso Lar, e vou deixar aberto após cada leitura para que todos participem. De início, vamos fazer a nossa oração. Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por nosso encontro, a espiritualidade por permitir esses momentos de reflexão, inspirados e em parceria com a espiritualidade, no sentido do nosso crescimento, dos nossos conhecimentos, fortalecimento da nossa integridade moral, cristã, espiritual, das nossas vibrações, do dia a dia, do conhecimento que nos traz também a paz e as oportunidades de crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, capítulo 26 é uma continuação. Ele estava na casa da dona Laura, né, André Luiz, que passou a ser uma casa de apoio dele, do André Luiz. Então, ele teve muitas informações e muitos aconselhamentos importantes da dona Laura, na casa dela, do Lísias. Esse foi um momento importante, especialmente porque ele ia começar a fazer um trabalho, ia começar a trabalhar sobre supervisão do Clarencio e de outros. Então, no capítulo 26, é exatamente isso. Ele vai sair da casa da dona Laura com o Rafael e vai se dirigir a uma instituição, um prédio do Nosso Lar, onde ele vai receber as instruções de início, né? Novas perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Porque o Clarencio tinha prometido a ele uma possibilidade de observação, lá nas primeiras páginas do capítulo. Ele observar e conhecer a instituição, os prédios, os serviços, né? Mas aqui ele já está convencido, já, após muita conversa, muita, assim, instrução com a dona Laura e com outros, de que, na verdade, o aprendizado junto ao serviço útil seria mais importante. Então, ele saiu com o Rafael, ele anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me toda a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não me faltasse trabalho e força para realizá-lo. Antigamente, avessos às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Alguém quer comentar alguma coisa? Já houve uma modificação, né, Abadia, do panorama mental dele, né? Sim, porque ele vai mais para frente, ele vai falar o seguinte, que naquela época, né, que ele foi lá, que falou com o Clarencio, ele, na verdade, ele queria trabalhar como ele trabalhava aqui no plano físico, né? Com todo o orgulho dele, trabalhar como médico. Agora não, agora ele já entendeu que agora já era necessário servir, né? O sentimento dele era outro, né? Sim, agora ele já estava preparado, né, para o serviço, na verdade. Interessante como ele mudou vamos dizer assim, o panorama mental dele. Ele pensava, como você falou, e agora ele já pensa em oração e em serviço, né?
Isso. Uma mudança radical de sentimento que é muito importante. Essas mudanças de sentimento, essas mudanças de postura da gente, frente a uma novidade, uma nova situação que nós enfrentamos, seja no plano espiritual, seja mesmo aqui na Terra, né? Sim. Às vezes você é convidado a conviver num determinado local, você tem que mudar completamente, né? O seu panorama mental, suas atitudes e tudo mais. Isso é uma grandiosa capacidade nossa, né? Gerada pela nossa vontade, né? De mudar sempre. Isso mostra a nossa capacidade de se adaptar também aos diferentes ambientes. E no caso dele, esse sentimento que estava brotando, nada mais é do que o seu sentimento natural de amor que estava lá escondido, né, Vadir? Sim, que era a essência dele, né, que estava, Essência, começou né? a aparecer ali, né, porque, mas isso eu vejo assim, né, todas essas passagens da vida de André Luiz, a gente tem que fazer um paralelo com a nossa mesmo, né, por exemplo, quando aparece um servir, né, algo para a gente servir, né, um determinado lugar, uma determinada tarefa, né, que a gente deve olhar assim como ele olhou agora, né, que você está ali para servir, não para achar que você é um ser extraordinário, né, que você sabe mais do que o outro, né, mas é para aprender, na verdade, né, a gente entender que cada tarefa que a gente recebe na nossa vida é para o nosso aprendizado, é um estágio que a gente vai fazer, né, naquela tarefa, porque se nós já soubéssemos, a gente não estaria muitas vezes trabalhando ali, né, mas é porque nós temos que olhar que tipo de aprendizado eu vou adquirir ali, né, e muitas vezes isso é muito sutil, às vezes um momento da vida da gente que parece uma coisa tão normal, mas a gente tem que estar aberto a essa percepção, essa observação, né, do caminhar, do nosso caminhar, que às vezes muda. Esses dias eu estava comentando a questão, às vezes, né, que fazia tanto tempo que eu não andava de ônibus, por exemplo, e agora eu fui percebendo, né, as pessoas, né, que sobem ali, aqueles velhinhos que tem que andar no ônibus, aquele outro que está de muleta, aquele que está doente, mas tem que subir, né, com aquele sacrifício todo. Então, a gente vai, se a gente não mergulhar muito nessa realidade, a gente fica pensando que é só o nosso mundinho que existe, né? A gente não perde a conexão com o resto da vivência das pessoas, com outro tipo de aprendizado, né, que a gente precisa, né, ter para olhar, para ver que a vida das pessoas não é, cada um tem uma situação diferente, né, para a gente começar a entender melhor, né, muitas vezes a reação dos outros, né, e tudo é um estágio, a gente vê como um estágio. Quando for convidado para um serviço, ali eu fui convidado para fazer um estágio para o meu aprendizado. Exatamente. Agora, eu percebo que o que influenciou muito ele nessa nova postura foi aquela conversa com a dona Laura, porque senão, possivelmente, ele não estaria ainda preparado para ter essa postura aí. Ele, tanto é que quando no capítulo anterior, ele se sensibilizou profundamente com a conversa dela. Na verdade, ela pediu para ele que ele assumisse essa postura de humildade, de serviço, e não a observação, porque observação era o que ele mais sabia fazer. A vida toda, encarnado, ele foi um observador da ciência, etc, etc. Mas que ele aproveitasse, né, essa observação para o aprendizado, né? Não Exato. só para ver, para saber como funciona, mas para ele ter um outro olhar, né? Outro Também. lugar. Isso. Bom, continuando, se alguém tiver mais alguma contribuição, é só levantar a mãozinha e a gente para aqui imediatamente, tá? Então, a pessoa que estava acompanhando ele, o próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude da minha parte. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Descemos, calados. Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro, é o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vida, fique à vontade. Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se. O Rafael, né? Chegou próximo do André
respeitosamente, e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Acho que aqui dá para continuar, é um diálogo simples deles, né, Badia? Que, se alguém tiver alguma coisa, me interrompa, por favor. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações, que na sua maior parte redundam em estágio de serviço. Então, com frequência, eles recebiam pessoas do Ministério do Auxílio para esse serviço de observação. Compreendi sutil alusão e completei. Esse é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Então, ele continua, né, nessa postura de humildade, rogando pelo aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Bacana, né? Então, ele pede realmente para que ele continue servindo, devido a ele ter recebido muito benefício até agora. Esse benefício no tratamento da sua saúde, né, Badia, que ele ficou muito tempo internado ali, depois recebeu uma família, então teve muitos benefícios. Recebeu os conselhos, né, foi também esclarecido de como que tudo ali funcionava, né, sobre a vida também, né, e aí você já vê que a postura já era outra, porque ali ele já estava pensando em servir e em aprender, né, ele não estava pensando mais que ele, né, tinha a capacidade, né, de trabalho ali, mas ele percebeu que ele já percebeu que ele precisava, né, aprender como que as coisas funcionavam, de que maneira que ele podia, né, colaborar, contribuir ali, mas com esse intuito de servir e de aprender. Exatamente, já não fica falando mais na família, etc, etc. Porque sempre foi uma coisa assim monótona nele, né? Sempre repetindo a família, que ele queria ver a família, etc. Agora é diferente. E outra coisa que ele já percebe, né, que não era só mérito dele, né, ele já vê que provavelmente a mãe tinha pedido bastante, né, porque ele já vê que ele não era aquela pessoa que ele pensava, né, quando ele chegou ali, né, então ele já percebe que ele precisa de ajuda, tanto que ele tem certeza, né, já que a mãe auxiliou ele também, né, para ele receber aquela ajuda ali. Exatamente. Bom, compreendo hoje mais que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo, fazendo um meia-culpa, assim, né, da situação dele. Satisfeito, notava ele no fundo de meu coração a sinceridade viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação,
punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Está na mesma linha, né? Então ele realmente, na frente do Clarencio, parece que ele falava em servir, mas ele queria voltar a ser o pesquisador lá, o médico que ele sempre fora, né? Agora é diferente, porque ele se coloca humilde e realmente quer servir, né? Na verdade, ele olhava como uma coisa profissional, né? Ele É. via como o profissional que ele era e que ele achava que ali ele podia colaborar. Agora não, agora ele já está pensando em servir, que é diferente, né, de cumprir apenas uma profissão, né? E outra coisa que, na verdade, esse sentimento lá é difícil de você enganar esses ministros experientes e sublimados, de elevação muito grande, assim, né? Provavelmente o Clarencio sentiu, percebeu que ele não estava preparado, então, Exatamente. né, encaminhou ele à casa da dona Laura, porque sabia que a dona Laura ia dar conselhos bons para ele e tudo mais, né? Agora, aqui acontece diferente, né? Esse outro senhor, que é o nome dele, Genésio, no caso aqui ele fala assim, o velhinho fitou-me com surpreendido, perguntou, é mesmo você, o ex-médico, né? Ficou surpreso, né? Porque certo ele já estava, né? Certo, pela notícia que ele sabia antes, né? Agora ele olhou, né? Pela forma que ele estava pensando, né? E já Dos sentimentos. o interesse dele, né, em servir, aí por isso que ele fez essa pergunta. O ex-médico, né? Já falou para ele, ex-médico. Então, mas aqui ele provavelmente o Genésio já estava sabendo da condição dele para ficar surpreso, né? Então, mas aí ele já falou para ele, o ex-médico, né? Você é o ex-médico. Ele não disse você é um médico, né? Então, Batia, mas o que eu quero dizer é uma coisa mais profunda aqui. Vê se você concorda comigo. Ele já estava ciente, o Genésio já estava ciente, provavelmente, do fato de ele ter um comportamento prepotente. Ah, sim. Alguém deve ter informado ele, ó, o médico vai aí, mas é assim, ele ainda não está preparado. Por isso que ele fica surpreso aqui, né? Porque ele não conhecia antes, ele não sabia como é que ele era. Sabia talvez da notícia de antes, né? Sim, ele respondeu acanhado. Silencioso, com o que encontrava resoluções imprevistas, Genésio acrescentou: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor que o conserve nessa posição digna. E como se preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me o espírito, novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, não é assim, Valdir? Isso mesmo. Mas é a mesma essência aí, né, querido? É a mesma coisa, né? Quando o discípulo está preparado, coisa. o pai envia o instrutor, que seria o mestre. Né? O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. É um grande ensinamento. Né? Porque às vezes a gente está buscando, né? E, na verdade, a essência da vida é que quando a gente está preparado, as coisas surgem, né? Aparecem. O serviço vem, né? Por isso que eu sempre pensei assim, sabe? Eu nunca disse não quando alguém falou, você quer fazer tal coisa? Eu nunca disse não, porque se alguém pediu para você fazer, é porque você tem a condição de aprender, né? Se você não sabe aquilo, você tem a condição de aprender, né? A fazer aquilo, mesmo que você não saiba. E de alguma forma, né, ali, a espiritualidade está te acompanhando, né? Não é à toa que você foi convidado para fazer uma determinada coisa, né? Não é você, não é aquilo que não é você que faz, né? Mas você é um instrumento. Então, acho assim, quando você é convidado a fazer um determinado servir, né? Uma determinada tarefa para você servir, se você se coloca à disposição, né, como instrumento, a espiritualidade, ela que vai te orientar, né, nesse serviço. Mesmo que você ache, mas eu não sei fazer isso, mas se você foi convidado a servir naquele determinada tarefa, é porque, né, você é apenas um instrumento, na verdade, não é assim? Não é assim que nós somos? Nós somos o cano por onde a água passa. Então, se foi convidado para você servir naquela determinada atividade,
É porque esse cano já está preparado para essa água passar, né? É assim que eu vejo. Você sabe que, às vezes, é que são muitas situações, né? Por exemplo, às vezes as pessoas elas podem estar prontas, eu não sei o que vocês acham, elas podem estar prontas, mas as condições gerais, sociais, econômicas, espirituais do local, não serve para aquele espírito preparado. Eu vou dar o exemplo do Allan Kardec. Allan Kardec começou sua missão praticamente com 57 anos. 57 não, um pouco menos. Começou seu apostolado ali, seu trabalho espírita mesmo, né? Porque as mesas girantes, essas coisas, já estavam lá, na Europa, desde o século XVIII. O fenômeno ali em Paris era bem antes. E por que só com 50 e poucos anos que, vamos dizer, ele não estava pronto, ele não estava preparado? Não, ele estava preparado, com certeza estava preparado. Eu acho que, no caso do Kardec, estou dando Mas esse não era exemplo... o momento, talvez, Paulo, talvez não era o momento daquilo ser colocado para o povo, sei lá, né? Então, o que eu li esses dias foi o seguinte, que eram as condições políticas. Então, é o momento que não era ainda adequado, mas Ramatiz fala assim, ele não é assim que é enquanto Kardec, né, que ele ficou pronto. Ramatiz fala que ele foi, acho que me lembro se uns 2.000 anos que ele foi preparado, sabia? Que ele Isso que eu já falei, ele já estava preparado. muitos séculos atrás. Mas o serviço não apareceu, mesmo assim, né? Mas não era o momento Isso, desse não é serviço. momento. Esse é o meu Isso, racional, é isso que eu estou pensando, né? isso. Não, também, né? Também tem isso. Mas eu Então, falo às vezes, um quando o serviço simples, discípulo... né? Quando o Uma discípulo tarefa está pronto... simples exatamente. do dia a dia, assim. Não É nessa isso. questão de missão, né? Porque aquilo ali já era uma missão, né? Não era uma tarefinha como a gente faz aí, né? É. No caso dele, né? Era diferente porque era uma coisa coletiva, né? Também, né? Não era individual, uma coisa individual, era algo coletivo, né? Da humanidade toda, né? Que ia Exato. mudar uma humanidade, a forma de ver, de pensar. Exatamente. O meu amigo tem recebido enormes recursos da Providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização do seu desejo. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Identificando minha ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. Então, ele, apesar dele achar que ele está predisposto, né, ao trabalho, a servir, ele pede para que, no momento, é preferível que ele visite, observe e examine, que é natural, né? Porque ele está Sim. começando, ele não pode cegar já e vestir o jaleco, vamos dizer assim, já... Então, mas é o que eu percebo muito, sabe? Eu sempre observo, percebo muito, às vezes, a pessoa chega com muita sede ao pote, por exemplo, né? Aí ela quer abraçar tudo. Aí, com o tempo, ela vai se harmonizando, ela vai vendo, né, que não é assim, né? Que daí ela começa a individualizar no sentido, assim, de, de procurar fazer uma tarefa aqui, aquela tarefa foi destinada para ela, né? Então, eu percebo muito que todo mundo chega, e ele não, né? Ele já foi, ele sabia que ele precisava, pelo menos, primeiro, né, observar, conhecer, né, como que o trabalho era feito, para depois ele, né, saber de que forma que ele ia servir naquele lugar, e isso deveria ser a nossa conduta também, né? Primeiro, ter essa observância, né, das coisas. Exatamente. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirija à Câmara de Retificação. Câmara de Retificação, vocês lembram o que é, né? Todo mundo lembra. Isso. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso. Aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação.
Creio de muito proveito para ele, o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondeu, afirmando gentil as suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade que possamos dispor. Então, ele abriu as portas, né, para as câmaras de retificação. Prontificou-se Tobias, revelando maior boa vontade. Estou a caminho, acrescentou-lhe bem-humorado. Se deseja acompanhar. Perfeitamente, respondi satisfeito. O André responde, né, perfeitamente. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareciam colmeias de serviço intenso. Percebendo minha silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas do nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Aqui é interessante, né? Eu preciso da contribuição de vocês. Pelo que ele fala, parece que nosso lar não era uma colônia já naquela época, né? Tinha 100.000 pessoas só nesse quarteirão. Só nesse setor de fábrica, né, que ele está Então, falando. já era meio que quase como devia ter, eu estimo assim, se nesse quarteirão tinha quantos que ele fala? 100.000 criaturas ali, nesse quarteirão, podia ter mais de 1 milhão de pessoas no nosso lar. A outra questão são as grandes fábricas, né, que preparavam sucos, tecidos, artefatos. Então, a fabricação de substâncias e de objetos fluídicos lá, no caso, para eles, tem um aspecto material, né, quase fluido, como falou o André Luiz, né? Eles são desde os objetos mais básicos, né? Sim. Desde os objetos mais básicos, como tecidos, artefatos, em geral, etc. Então, é bastante, trabalho bastante grande mesmo, tem trabalho para todo mundo, né? Para todos os ramos. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Então, tá bom. Bom, então eles passaram por essas grandes fábricas e tal, daí a momentos penetrando num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, que comunicava os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias, em tom grave. E notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima. Nos primeiros tempos, os tempos de moradia em nosso lar. E assim acabamos o capítulo. É um capítulo mais simples, assim, tem apenas apresentações, né? Eles se apresentam, não tem grandes assim, informações. Esse final aqui é interessante, né? Nós já conversamos sobre isso aqui, essa ligação do nosso lar com essas câmaras de retificação, que seriam até portais, né? Poderiam ser até portais aqui, Do já umbral, próximo do umbral, já, né? que quando eles chegavam do umbral, eles ficavam ali, na verdade, até eles se recuperarem, né, para poder... Mas aí você vê escada, você fala assim, bom, se tem escada, por que eles não sobem? Mas você não viu que eles não suportavam a luz também, né? Isso, exatamente. E eles chegavam ali, porque é tipo, eu imagino assim, como se fosse um porão, né? Que é um andar que fica lá dentro acho que eu penso que fica, né, é algo subterrâneo, né? Porque ali é escuro, porque eles não conseguem vivenciar a claridade do dia. Mas por quê? Afeta Porque o quê? eles estão chegando lá do umbral, né? Lá no umbral é diferente, né? Não, Eles assim, conseguem. minha pergunta é assim, Vadir, Adão, o que afeta o perispírito deles? O que afeta a luz que eles não conseguem, que não toleram as luzes?
aonde que afeta eles? É o perispírito? O Adão já vai responder, que ele está levantando a mão aí, Adão, fica à vontade. Vamos lá, Adão. Luz astral. A luz astral, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Adão. A luz astral interfere no padrão de vibração deles. Entendi. Então, eles precisam, não é só pelo fato do contraste com a escuridão e a luz. Existe isso, como uma fobia, fotofobia, eu não sei o termo exato que se usa isso. Certo. Não é só isso, mas é a luz astral do ambiente que afeta o campo energético deles e causa mal-estar. Então, é tudo gradativo, entendeu? Entendi. É tudo um processo gradativo. Causa mal-estar mesmo, ele não sente, ele foge, né, da luz, né, Adão, seria essa. Ele está num padrão, em tudo no espaço, aqui na Terra e no espaço, o padrão de vibração mais alto, ele afeta o padrão de vibração mais denso. Mais baixo. Ele promove um choque vibratório, por exemplo, por isso que os grandes seres não se aproximam muito nesse momento deles, no sentido de não chocar eles também, envergonhá-los, mas também para que a energia deles não cause o expurgo, vômitos, mal-estar, porque tende a purificar o campo espiritual deles, entendeu? Entendi. Ou causar um efeito até de descarga elétrica, como acontece com outros seres em estágio pior que eles. Eles estão se recuperando, mas os que não querem recuperação não se aproximam, porque sentem a descarga energética, tipo um choque elétrico muito forte, o campo vibratório da espiritualidade superior com o deles. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, é num porão mesmo, é na área de baixo do hospital, é comunicando-se diretamente com o umbral, é como subterrâneo, a Badia falou, exatamente assim. Isso. Adão, e o inverso também existe uma dificuldade vibratória do nosso irmão mais elevado, às vezes, e também descer até o umbral, né? Existe o choque também vibracional. Existe. Eles têm que rebaixar o padrão e usar o que é chamado cascão astral. Não sei se você já ouviu falar disso, vocês dois, ou os que estão ouvindo, cascão astral. É tipo uma densificação de energia, como se fosse uma couraça de energia, para poder entrar nessas regiões e às vezes até para vir na Terra. É tipo um cascão astral, como eles chamam. Ramatiz explica isso num outro livro dele, mas eu não me lembro agora o nome. Eles utilizam esse recurso. O André Luiz não usa esse termo, né? Ele fala rebaixamento do campo vibratório, mas usam os cascões astrais também. O aeróbus, ele pode transpor esses campos vibracionais e levar os indivíduos até um umbral mais denso, sim? Você acha? Eu penso que não. Eu não tenho certeza do que eu estou te dizendo, mas não, eu penso que não, porque o sistema que move o aeróbus é um sistema que é diferenciado, é mais ali naquela região mais alta. Entendi. Mas eu acho que existe sim essa possibilidade, porque eles chegam a vir à Terra em veículos. Exatamente, isso que eu ia falar. E pousam aqui na Terra, então há uma possibilidade sim. Agora, eu não sei se eles fazem esse tipo de socorro ali. Eles evitam pelo seguinte, Paulo, porque causa muito alvoroço naquela região. Uma nave, um veículo desse ali, porque ele é movido a energia, totalmente energia astral. É luminoso, é uma expansão de energia. Causa muito embaraço e muita confusão ali naquela região. Eles evitam, né? Isso. Evitam chamar atenção. Então, eles entram ali quase que disfarçadamente para cumprir as tarefas, entendeu? Para não chamar atenção. E tudo é planejado. Nós vamos em tal local e tem um guia, aí que é o que o André Luiz não cita, porque ele não poderia citar, mas quem os guia lá dentro são os guardiões, né? Que conhecem os labirintos, as entradas, os portais de acesso. Eles que comandam. Então, eles consultam os guardiões para poder ir no local na hora certa. E sempre sem chocar ninguém, sem causar nenhum estardalhaço ali, né? Porque causaria muitos problemas. Mas eu fico pensando assim, quando o André Luiz foi resgatado no umbral bem assim, não tanto, né? Ele foi colocado numa maca consciente e foi levado até as portas do nosso lar, assim, mas ele não sentiu tanto esse choque. Eu não sei se, às vezes, eles preparam com algum magnetismo também, né? Dão uma situação preparam. Eles fazem tipo um primeiro socorro, tá? Imediato, urgencial. Mas o que estava acontecendo com ele é que ele estava sendo observado todos aqueles anos. É verdade. E todos os que estão ali são observados. Quando chega um momento em que esse expurgo vibratório dele já era possível de permitir o resgate, ele foi retirado de lá.
E ele potencializou isso porque ele pediu, ele orou. Né? Ele orou, ele custou orar realmente com sentimento ali, reconhecendo que ele não tinha capacidade para ter força de continuar ali. Nesse momento, tanto que ele conseguiu ver os socorristas. A maioria não enxerga. Os socorristas que trabalham ali não são vistos, a não ser que eles se materializem. E ele conseguiu vê-los, o que prova que ele já estava no outro padrão de vibração, entendeu? Entendi. A segunda etapa do socorro seria no hospital, né? E é interessante aqui que não são só as luzes, né? Ele fala também a atmosfera de cima. Atmosfera. Né? Não, Sim, não era só luz, a atmosfera quer dizer, a própria atmosfera seria uma atmosfera mais rarefeita, mais sutil, né? Que eles iam respirar. Exatamente. E o André Luiz não estava no umbral denso, viu? Vocês já sabem da diferença, né? O umbral denso é muito perto da Terra. Verdade. Ele já estava nas fronteiras de uma outra dimensão, além da quarta, provavelmente. Tem o umbral médio, né? Umbral leve, eu não lembro o nome que eles usam. Tem aquele livro do Caibal Schutter. O Caibal Schutter, eu ouvi falar, Dom, que ele é o governador daquela colônia... Nova Alvorada. Nova Alvorada, né? Nova Alvorada, sim. Ele tem um livro nome chamado... de uma cidade, né? Nossa, aqui, Nova Alvorada. Verdade. Ele tem um livro que chama Umbral. E lá ele faz a classificação bem bacana dos tipos de... Eu gostaria de ler, nunca li, gostaria de ler. É interessante. São padrões, mas o que está mais perto da Terra é o denso, que é muito difícil o socorro lá. Tem que ser muito bem planejado. O André Luiz não estava nessa condição. Ele estava no umbral médio, me parece, que era mais próximo de nosso lar mesmo, nas fronteiras da colônia. Então, são muita coisa, né, que a gente tem que observar e tem muito que aprender. Verdade. Muito bem, então chegamos aqui no final, agradecendo muito Badia, Adão, a todos vocês que estão nos ouvindo, a possibilidade de aprender mais um dia, de forma humilde aqui, o nosso estudo é bem simples, e é isso. Alguém tem mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Vamos fazer aquela nossa vibração hoje, Badia? Você faz ou não? Aquela vibração. Vou pedir para o Adão fazer, né? Eu só vou parar de gravar aqui, daí ele pode fazer, só um minuto. Explica para ele. Vibração? Explica para ele.